Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal Step by Step Markets. E vamos continuar a falar dos Pivot Point. Estamos agora a meter as mãos na massa. Vamos compreender como é que se analisa, como é que se olha com alguma perspectiva, utilizando os pontos pivô. Bem, não é demais lembrar, se já subscreveram o meu canal, se já colocaram like e se já reencaminharam. Se não o fizeram, ainda estão a tempo de o fazer. Bem, o dia de hoje é especial, como todos os outros também têm sido bastante especiais. Mas este é especial porque, por vezes, surge o problema de como é que o investidor obtém ou maximiza a sua rentabilidade, a rentabilidade dos seus investimentos. Bem, é uma pergunta que não tem várias respostas, não tem uma só resposta. Eu vou hoje, no exemplo de hoje, enquanto preparava o vídeo e escolhia alguns gráficos, deparei-me com um gráfico que eu acho interessante abordar. E esse gráfico interessante abordar é o gráfico pensado nos investidores de médio e médio-longo prazo, pode-se dizer de médio prazo, mas que em determinados ativos, como por exemplo uma Nvidia, há que ter o coração e o estômago no sítio para aguentar as oscilações de curto prazo, ou então estar numa perspectiva de longo prazo e ignorar essas oscilações que, quando são contrárias, por vezes podem assustar aqueles que estão menos preparados para isto. Como eu costumo dizer, toda a gente tem suficiente cérebro para entrar neste mundo, que nem toda a gente tem esse suficiente estômago. Eu vou dar aqui um exemplo, vou pegar aqui no exemplo e vou-vos já aqui mostrar. Temos aqui então o gráfico da Nvidia. Estamos a falar dos Pivot Point, mas vamos primeiro olhar para a Nvidia aqui com uma certa perspectiva. A Nvidia teve todo este percurso aqui descendente, ok? Estamos a falar no período compreendido entre 2021 e 2022. Depois disto, a Nvidia encetou um período ascendente, só depois de perfurar esta parte aqui, esta zona aqui, eu até vou aqui fazer o desenho, só depois de perfurada esta zona, é que a Nvidia denuncia que corta esta pendente descendente, mas ainda não quer isto dizer que a mesma está em fase ascendente, porque essa denúncia veio a fazer aqui, repare-se no detalhe. É nessa altura então que o investidor que olha para os gráficos diz assim, lá, uma vela com esta força por cima deste preço, isto diz-me que esta Nvidia está a superar estes máximos. Para muitos, estes máximos são vertiginosos, é os máximos de sempre, aqui vão shortar, aqui pensam em que poderá cair, onde é que está a oportunidade para ela cair, ela vai se cansar, e muitos andaram a sofrer aqui. Muitos. Bem, a grande verdade é que se fizermos uma análise fria, deste movimento daqui até aqui vão 161% de valorização e a tendência é dizer está em máximos, isto vai cair e o mercado vai se desplomar para esta cotada. O que é verdade é que ela já vai a mais de 700%. E estes 100 e tal já são história, ok? Bem, então vamos marcar esta linha de tendência. Vamos marcar então esta linha de tendência, ok? Numa primeira fase, esta linha de tendência é esta. Veja-se a distância que ela oferece. Então será melhor colocarmos uma outra. E vamos colocar esta, que é mais talvez racional. Ok? Esta aqui. Bem, o que é que se verificou aqui? Agora, um percurso lateral. Este percurso lateral tem também este máximo, repare-se, e este mínimo. E se nós analisarmos com alguma perspectiva, nós percebemos que esta linha antes era assim, convém relembrar, o investidor não entra aqui, não adivinha. É verdade que há aqui uma denúncia que eu vou ajudar a ler, que é esta. Repare-se neste detalhe. O mercado oferece máximos e mínimos decrescentes, e isto é uma análise com perspectiva, ok? Mas a dada altura, repare-se que os mínimos eram decrescentes, isto é importante, esta análise, o máximo, o mínimo. O máximo relativo inferior ao anterior máximo, o mínimo relativo inferior ao anterior mínimo. O máximo relativo inferior ao anterior máximo, o mínimo relativo inferior ao anterior mínimo. O máximo relativo inferior ao anterior máximo, mas este mínimo
este mínimo aqui já é positivo, é um sinal. É este sinal que o mercado vai mudar de direção, não é garantia, pode ser apenas um alívio. Mas quem é que adivinha que o mercado, depois de uma queda, é aqui que muitos consideram que o preço poderá estar barato, é uma oportunidade e recompram aqueles que estiveram colocados e alocados neste momento e recompram aqui. Ok, bem, então eu não quero aqui gerar confusão, ou seja, criar nenhum conflito visual, mas aquilo que eu quero agora que se analise é o seguinte: temos um percurso lateral e este percurso lateral, vamos marcar aqui o mínimo e o máximo deste percurso lateral. E o que é um percurso lateral? É uma figura, tecnicamente falando, e volto a repetir que não são recomendações, nada que eu estou a dizer são recomendações, é pura estatística. Uma figura lateral é uma figura de continuação à tendência prévia. Qual era a tendência prévia? A tendência anterior. Luís, que tendência era esta? Era ascendente, olha aqui, ascendente. Lateral e provavelmente o próximo movimento será ascendente. Ok, esse próximo movimento que será ascendente dará, primeiro, numa primeira fase, uma projeção equivalente à da figura, à da toda a amplitude desta figura. E a amplitude está aqui. E a segunda projeção seria o bastão que antecedeu esta figura. E esse bastão está aqui. Ok? Comprido, inclusivamente onde para. Ok? Bem, então isto é história e mais uma vez vamos retirar estas figuras que eu não quero aqui confundir. O que é que nos interessa agora analisar? Aquilo que nos interessa perceber é em que cenário estamos agora. Se já reparamos que o bastão, desde o início do bastão até aqui, é mais ou menos, desde o fim, portanto vamos dizer que do mínimo desta figura lateral ou do bastão, mais ou menos inicia-se aqui um novo mínimo, que depois tem uma correção com um outro mínimo, uma outra correção com um outro mínimo, e estamos neste momento nestes níveis. Então sabemos que o movimento de médio prazo, já que este é o de longo, e é aquilo que queremos analisar, porque é a perspectiva que queremos é para o investidor de médio prazo, e o investidor de médio prazo está compreendido entre um período que pode ir de 3 meses a 1 ano, e em alguns casos bem esticadinho a 2, e como eu já referi algumas vezes e volto a frisar, porque poderá não ter sido no vídeo recente, o investidor de médio prazo muitas vezes converte-se em investidor de longo prazo porque a sua perspectiva torna-se infinita. Ou seja, dei um exemplo, há um exemplo das ações, estas próprias Nvidia, as Apples e etc. Ok? Bem, este médio prazo é o que me interessa. A pendente de médio prazo mais sólida são esta sequência de mínimos que é coincidente. Portanto, se ligamos este com este e continuamos a linha, sabemos que coincide também com este, temos maior coincidência de pontos, são 3, diz-nos qual é a tendência. E nem todos têm coração para este movimento, porque este movimento que aqui está é um movimento de descendente de 36%, mas desde o início do ano que a sua performance máxima chegou a ser de 173% e atualmente está em 128%. É de 2024 até ao momento atual, o que é que eu quero que pensem neste momento? Aquilo que eu quero que se pense é no seguinte: repare-se neste cenário. Repare-se neste cenário. De início do ano até ao momento atual, vela semanal, temos decorridas 36 semanas. Qual é a predisposição e a propensão do mercado? Ascendente. Já todos sabemos. Aliás, vamos agora colocar aqui uma média móvel e vamos ver de facto qual é que é essa propensão. Ascendente. Preço sempre por cima. Repare-se que ele meteu-se por cima precisamente nesta zona que eu tinha assinalado. Foi o sinal, mas ainda não se sabia que ia superar esta resistência. Mas a própria média móvel já nos diz que é ascendente. Se é ascendente, queremos uma esperança matemática positiva. Então queremos saber qual é a probabilidade do mercado continuar a subir neste curto movimento que se está a dar, frente à de descer. Primeiro, vamos a contas. Vamos às contas. Temos quantas? 36 semanas. Em 36 semanas, quantas foram negativas? 11. Então sabemos que 11 dividido por 36, podemos dizer que o mercado há uma probabilidade de continuar a cair de apenas 30% ou 30%, 30,6% arredondado. E de continuar a sair
Se em 36 há 11 velas descendentes, quer dizer que há 25 ascendentes. 25 a dividir por 36 dá isto, que vezes 100, a probabilidade do mercado subir é 69%. Ok, não é 70, não é 80, não é 90, mas é claramente ascendente. Há aqui uma probabilidade superior a um 2 a 1. Há aqui uma probabilidade superior a um 2 a 1. Por cada mais de 2 vezes que ele sobe, há uma que cai. O que quer dizer que a propensão do mercado está favorável. Mas atenção, mas poderão dizer assim, Luís, mas vem de velas descendentes. E agora aqui vamos limpar o gráfico, já sabemos os cálculos, vamos limpar o gráfico para não fazer confusão e vamos meter os pontos pivô. E colocamos os pontos pivô e temos que o ponto pivô desta vela, ela situa-se por cima do mesmo e vai a querer ir a caminho, vamos ver aqui, da primeira R1, da R2 e vamos ver o que é que vai acontecer. Resumindo, o que é que nos está a dizer o mercado? O mercado está-nos a dizer que andou a descender, portanto andou a desvalorizar, olha, mais do que a média, em termos percentuais, mas em termos de semanas consecutivas, não. Aqui descendeu 3 semanas, aqui descendeu 4, num período ascendente, o máximo é 4. Quando ele descender 5, nós vamos olhar para isto de outra maneira. Se olha, descendeu 3 frente a 4, que é o habitual, não é assustador. Mas, depois de uma forte recuperação que anula quase toda a fase descendente, a seguir descende só 2, com um mínimo relativo, desta vez, bolinha verde, superior àquele que era o mínimo relativo anterior. Então, nós podemos estar aqui perante um movimento de recuperação. E é aqui que os investidores se posicionam, que é quando toda a gente está assustada e vamos esperar, vou esperar por ela outra vez, quando estiver a subir é que eu entro. Já lá vem em cima. É também uma estratégia que para um longo prazo funciona. Mas as melhores decisões e os negócios com maior rentabilidades, o melhor e o segredo está na alocação e não na saída. Não na realização de mais-valias. É na alocação. Ok? Portanto, qual foi uma regra explicada nos vídeos já anteriores? Uma regra que já foi explicada nos vídeos anteriores é que foi de que eu dei aqui ênfase à branca, vou tirar aqui um bocadinho do excesso do protagonismo que eu lhe dei. Aquilo que foi explicado nos vídeos anteriores é que quando, primeiro, a favor da tendência, nunca se esqueçam de trend is your friend, the trend is your best friend, a tendência é a tua melhor amiga, ok? Se numa fase ascendente estamos perante um ativo que está maioritariamente ascendente e depois disso vem uma correção, só depois de mostrar o primeiro movimento verde, que é posterior aos últimos vermelhos, é que voltamos a fazer cálculos. E foi aquilo que fizemos. Desde o início do ano, de janeiro, até agora 36 semanas, 11 em negativo, 25 em positivo, probabilidade de 69% frente positiva, frente a 30,5% negativa, e digamos que está por cima do ponto e quer-se alocar aqui. Luís, é aqui que os investidores arriscam, muito provavelmente, é aqui que eles investem, que é a palavra mais adequada do que propriamente arriscar, porque a forma que eles têm de olhar para o mercado é assim, sabem que nem sempre corre bem. Então vamos marcar este ponto, para percebermos que este é o ponto que nos interessa. Não constitui isto qualquer tipo de recomendação, serve apenas isto como demonstração para percebermos que este seria aquele que era o nosso ponto, o ponto de entrada dos investidores que olham para isto com perspectiva de investimento. Nós somos o analista, estamos a fazer-lhe a análise e agora o investidor toma se quer ou não a decisão. Não é uma recomendação, está nas mãos dele, é maior, é vacinado, fez as suas contas, sabe como fazer a sua alocação de capital e não está inclusivamente alavancado. Portanto, é com esta perspectiva com que ele olha para o mercado e agora no longo prazo o mercado dirá se o irá premiar ou não. Mas a favor da tendência com uma probabilidade ou com uma esperança matemática positiva, o normal é que as coisas corram bem. Às vezes correm mal, sim. Nós também temos 4 rodas no carro e uma suplente. E não nos apetece nunca tirar a suplente da roda da mala do carro. Mas ela está lá, porque às vezes fura. Nós temos a declaração amigável no porta-luvas do carro. É a nossa intenção andar a espetar só para preencher e para estrear aquela declaração? É claro que não, mas temos que pagar o seguro, pagamos. Mas preferimos nunca chegar a usufruir do mesmo.
Aqui temos que pagar para perceber o que é que vai acontecer. Neste caso, o investidor. Nós limitamos-nos a ser os analistas. Ok? Este era o exemplo que eu trazia hoje para dar. Eu espero que tenham gostado, espero que tenha ficado elucidatório e perceptível como é que um investidor de médio prazo olha para isto. É um exemplo para médio prazo, colocando as mãos na massa, mas é importante referir que este investidor está preparado para não gostar do filme que vai ver e assumir as suas perdas, mas também é verdade que se o mercado subir mais do que aquilo que é expectado, ele coloca um stop por cima do seu ponto de entrada e esta posição de médio prazo poderá transpor-se para longo prazo e muitas vezes para o infinito. Vai-se analisando e reanalisando ao longo dos meses para ver como é que vai fazendo a gestão deste capital. Percebem que depois de um ativo subir 100 ou 200%, uma correção de 20 ou 30%, não assusta este tipo de investidores que tinham feito este posicionamento em 2022 e 2023. Eles não estariam assustados porque já estão muito longe daquele ponto de entrada e às vezes aproveitam estes alívios para reforçar posições àquelas que já tinham. Espero que tenham gostado, espero que vos tenha feito esclarecido e feito alguma luz. Coloquem like, subscrevam o meu canal, recomendem-no e cá nos veremos na próxima semana para mais dicas.